pouquíssimos compositores do cinema são tão lendários e tão importantes quanto John Williams, o autor de algumas das trilhas sonoras mais celebradas dos filmes. Star Wars, Indiana Jones, ET, Superman, Jurassic Park, Harry Potter. Essas são apenas algumas das centenas de trilhas que o John Williams compôs ao longo das últimas décadas. Mas, afinal, o que fez o John Williams se destacar tanto? Como foi que ele mudou o jeito de se fazer trilhas sonoras em Hollywood? E o que faz o estilo dele ser tão marcante? São essas perguntas que a gente vai responder no vídeo de hoje, que é patrocinado pelo Banco do Brasil. Afinal, eles acabam de lançar Sonora, John Williams, uma mostra do Centro Cultural Banco do Brasil, feita com a ajuda da Lei de Incentivo à Cultura. Essa é uma mostra inédita no país que conta com nada menos do que 27 filmes. Tem exibição de longas com alguns dos trabalhos mais famosos do compositor, como Star Wars e Tubarão. Tem obras menos comentadas dele, tipo Como Roubar $1 Milhão, do William Wyler, e Trama Macabra, que foi a única colaboração dele com o Alfred Hitchcock. Tem filmes mais contemporâneos, tem as obras mais intimistas. Então deu pra ver que essa é uma seleção bem variada, né? Que mostra as diferentes fases e facetas do John Williams como um compositor. Tá, mas como faz pra ver essa mostra, afinal de contas? Bom, nesse exato momento ela já tá rolando no CCBB de São Paulo e no CCBB do Rio de Janeiro. Em São Paulo vai até o dia 15 de novembro e no Rio de Janeiro vai até o dia 29 de novembro. E por último, a mostra vem pro CCBB daqui de Brasília, onde ela acontece no comecinho do ano que vem, entre 1 e 27 de fevereiro de 2022. E o melhor de tudo é que todas essas sessões são gratuitas. E é importante ressaltar que eles estão seguindo protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscaras. E se isso tudo não fosse suficiente, a mostra ainda vai ter uma live aqui no YouTube com um debate sobre a obra do John Williams com a minha participação. Essa live vai acontecer no dia 25 de novembro. Então não deixem de acompanhar as redes sociais do CCBB e o site deles para terem todos os detalhes sobre essa mostra. Eu vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Pronto, tá dado o recado, então que tal se a gente agora entrar no clima para essa mostra do CCBB? Vamos lá explorar a obra de John Williams e entender por que ela foi tão revolucionária para o cinema e para a música. John Williams já cresceu acostumado com música, já que o pai dele era baterista de jazz. E, depois de crescido, Williams decidiu seguir carreira na música, tendo se formado na prestigiosa Universidade de Juilliard e depois ingressando no mundo da TV e dos filmes. Nesses primeiros anos de carreira, Williams trabalhou muito como pianista na gravação de trilhas compostas por outros músicos, como nos filmes Quanto Mais Quente Melhor, Se Meu Apartamento Falasse e Amor Sublime Amor, fora o trabalho que ele fez em séries de TV como Peter Gunn. E depois dessa experiência, Williams começou a conquistar o seu espaço na indústria, compondo as suas próprias trilhas sonoras. Primeiro em programas de TV e em filmes menos conhecidos, como Daddy-O, mas depois ele partiu para longas como O Vale das Bonecas, Adeus Mr. Chips e Um Violinista no Telhado, que já lhe rendeu o seu primeiro Oscar de melhor trilha sonora. Já a fase seguinte de Williams foi muito marcada pelas suas composições para filmes de desastre, como O Destino de Poseidon, Inferno na Torre e Terremoto. Mas a carreira de Williams mudaria para valer mesmo depois que ele iniciou uma parceria com um jovem Steven Spielberg no primeiro longa do cineasta para o cinema, Louca Escapada. E um ano depois veio Tubarão, que catapultou o trabalho de Spielberg e de Williams para outro patamar. A partir daí, Williams se tornou um dos compositores mais requisitados e respeitados da indústria, o que o levou a criar obras-primas em filmes como Star Wars, Superman, Indiana Jones, ET e muito mais. Beleza, mas afinal de contas, por que a música de John Williams se destacou tanto quando ele estourou nos anos 70? Para entender o impacto das trilhas dele, é preciso voltar um pouco no tempo. Na era de ouro de Hollywood, que durou principalmente até o fim da década de 50, o que prevalecia eram as trilhas sonoras sinfônicas. Aquelas composições com orquestras que estavam em todos os gêneros de Hollywood. Drama, comédia, faroeste, terror. Mas então vieram os anos 60 e mudaram bastante o cenário das trilhas sonoras de Hollywood. Aquelas trilhas sinfônicas foram perdendo espaço para trilhas mais modernas.
Henry Mancini, por exemplo, popularizou cada vez mais as trilhas sonoras baseadas no jazz, algo que se tornou característico de diversas produções da década. E a outra grande tendência dos anos 60 foram os filmes que usavam canções de música pop como trilha sonora. Faixas que podiam facilmente ser tocadas na rádio e depois serem compiladas em um disco que venderia muito, o que ajudava o estúdio a lucrar ainda mais. Talvez o maior exemplo disso seja A Primeira Noite de um Homem, que foi embalado pelas músicas da dupla Simon e Garfunkel. Claro, você ainda encontrava diversos exemplos de filmes dos anos 60 que ainda usavam trilhas orquestradas, especialmente aquelas feitas por compositores da velha guarda que ainda estavam em atividade. Mas, de uma forma geral, a trilha orquestrada era cada vez mais vista como algo meio antiquado na Hollywood dos anos 60. Mas aí, nos anos 70, veio a explosão de John Williams, que decidiu fazer o que muitos achavam meio estranho: voltar às raízes das trilhas sonoras orquestradas da Era de Ouro. Isso porque Williams já tinha chegado à conclusão que esse era o estilo que ele mais gostava. Então ele realmente foi contra a moda da época para trazer aquelas trilhas orquestradas inspiradas nos tempos mais antigos. Para isso, ele se inspirou em compositores clássicos como Tchaikovsky, Wagner, Stravinsky, mas também se inspirou em compositores clássicos de Hollywood mesmo, como Elmer Bernstein e Max Steiner. Só que o John Williams soube como dar o seu toque pessoal a esse estilo. Certas assinaturas musicais que fizeram ele se destacar. Por exemplo, Williams deixou bem claro como ele valorizava a ideia do tema musical. Mais especificamente, ele mostrou ser um especialista em compor temas que soassem heróicos. Para conseguir esse efeito, ele adorava usar um intervalo de notas bem específico, a quinta justa. É como eu expliquei em um vídeo passado aqui do canal sobre composição de trilhas sonoras. Na música, um intervalo nada mais é do que a distância que separa duas notas dentro de uma escala musical. E no caso da quinta justa, ela consegue evocar muito bem a ideia de grandeza que o Williams queria trazer para os heróis dos filmes. Além disso, ajudava muito o fato desses temas conseguirem grudar no nosso ouvido com muita facilidade. Essas composições soavam acessíveis, mas sem parecerem simplórias. Junte isso ao uso de repetição de estruturas rítmicas e melódicas dentro de cada um desses temas, e aí você tem peças musicais que ficam na cabeça mesmo, para você ficar o dia inteiro cantarolando. Fora isso, Williams quis usar técnicas que ajudassem ainda mais a música a contar a história do filme. Uma dessas estratégias era o uso de leitmotifs, ou seja, temas musicais que simbolizam personagens específicos ou temáticas específicas. E aí você vai repetindo e variando esses leitmotifs, inserindo as composições na hora certa do filme para criar uma camada extra de sentido por meio da música. Basta ver como o tema da força ressurge ao longo de toda a franquia Star Wars em momentos-chave das jornadas dos Jedi. E outra técnica narrativa que o Williams usava era aquela conhecida como Mickey Mousing. Sabe como em desenhos animados clássicos, tipo os do Mickey Mouse / Disney, quase sempre a música acompanhava e refletia os movimentos dos personagens na tela? Pois bem, essa técnica ganhou o nome de Mickey Mousing. Então, nos anos 70, essa já era considerada uma tática meio antiquada e até meio boba por muitos compositores, especialmente pela associação cômica com os desenhos. Mas o John Williams não estava nem aí. Então, ele trouxe o Mickey Mousing para suas trilhas sonoras, especialmente em momentos mais descontraídos. Por exemplo, olha para essa cena e nota como a música acompanha os movimentos do R2-D2.
Tendo dito tudo isso, também é importante ressaltar que o John Williams não quis somente trazer ideias da Era de Ouro sem nenhuma inovação. É como aponta o Dan Goldin em seu ótimo vídeo sobre John Williams. No período da Hollywood clássica, grande parte dos compositores não gostavam tanto de composições eruditas modernas, que experimentavam com sons estranhos e com dissonâncias. Sabe, coisas tipo isso aqui. Não, na Era de Ouro de Hollywood, muitos compositores preferiam o estilo mais tradicional da música clássica mesmo. Mas o John Williams não via problema algum nesse estilo mais moderno. Então ele passa a incorporar essas ideias nas trilhas sonoras dele também. Basta ouvir o que ele fez em Contatos Imediatos de Terceiro Grau. E nesse filme especificamente, depois de passar muito tempo usando essa dissonância moderna, Williams vai inserindo pouco a pouco aquelas melodias mais tradicionais da Era de Ouro de Hollywood. Ou seja, o Williams soube trazer aquele estilo mais clássico do cinema hollywoodiano, mas também mesclando com ideias mais novas. Foi assim então que o Williams estabeleceu as suas assinaturas musicais nos seus primeiros sucessos. E a exposição dele foi só aumentando, já que os filmes para os quais ele compunha se tornavam enormes sucessos de bilheteria e vendiam milhares de discos com as músicas de Williams. Daí em diante, Williams nunca mais parou de trabalhar com o cinema. E com o passar do tempo, a gente viu como ele conseguia se adaptar muito bem a diferentes tipos de projetos. É notável, por exemplo, a versatilidade de Williams para compor para diferentes gêneros: terror, drama, comédia, ficção científica, fantasia, sem contar como Williams explorou diferentes estilos musicais também. É como aponta o Ashton Gleckman em seu vídeo. Williams soube compor com inspiração na música irlandesa, na música tradicional judaica, na música dos tempos de guerra dos Estados Unidos. Ele soube explorar essas diferentes abordagens, mas sempre fazendo as composições terem a cara de John Williams. Um talento crucial que ajuda a explicar como o Williams conseguiu manter uma carreira tão longeva. E que carreira, hein? Hoje, prestes a completar 90 anos de idade, Williams tem um currículo com mais de 200 composições para o cinema e para a TV, 5 Oscars, 25 Grammys e mais dezenas de outras honrarias. Fora isso, tem todo o legado deixado por Williams. É inegável, por exemplo, que ele foi fundamental para aumentar a popularidade de trilhas orquestradas com o grande público. Não só com o sucesso de vendas dos discos dele, mas também com os 13 anos em que ele serviu de condutor da Boston Pops, uma orquestra que popularizou muito a ideia dos concertos sinfônicos dedicados a trilhas sonoras do cinema. Algo que hoje é muito comum, levando milhares de fãs a shows ao vivo só para ouvirem músicas de filmes. E outra grande prova do legado de Williams é o fato dele ter inspirado inúmeros compositores que vieram depois. Gente como o aclamado Hans Zimmer, que já declarou que vê o Williams como o maior compositor do cinema. E é por conta disso tudo que é impossível imaginar a arte do cinema hoje se John Williams não tivesse existido. As trilhas dele não só embalaram alguns dos maiores filmes da história, mas também conseguiram ganhar vida própria. São composições que tocaram milhões de espectadores e que vão com certeza serem lembradas como algumas das mais inspiradoras obras musicais já feitas. E se você quiser continuar apreciando o legado de John Williams, não deixe de conferir a mostra do CCBB sobre esse grande maestro. E lembrando que eu vou falar ainda mais do John Williams na live do CCBB aqui no YouTube no dia 25 de novembro. Você pode conferir todos os detalhes dessa mostra nas redes sociais do CCBB e no site deles. Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. E com isso a gente encerra esse vídeo muito especial. Se vocês gostaram, deixem aqui o seu curtir e um comentário aqui embaixo para dar uma forcinha pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.